A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Êxodo, no seu capítulo 4, no verso 10, que diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. O título da nossa reflexão é Limitações. Quando nós buscamos o significado da palavra limitação, nós encontramos o seguinte: ato ou efeito de limitar, de determinar limites, é uma fixação, é uma restrição, é algo que impede de você fazer avançar por conta de limites pré-determinados, limites fixados. São restrições que estão diante de nós que nos tornam limitados. Um exemplo grande de limitação que nós podemos observar nesse período que nós chamamos de período olímpico é o que diz respeito a Paralimpíadas, que está ocorrendo no corrente ano na França. Nós conseguimos ver claramente diversos atletas com inúmeros tipos de limitações. Os atletas paralímpicos possuem limitações diversas, seja de audição, visão, às vezes na parte de locomover-se, eles não conseguem se locomover, são cadeirantes. São limitações, são restrições que eles têm, mas que não os impede de estar ali competindo. E eu estava vendo a Paralimpíada e ao meu coração veio algo muito forte, falando acerca de limitações versus superação versus ensinamento. Os atletas paralímpicos, eles possuem sim limitações, como eu disse, e você sabe, mas eles são um exemplo de superação. Eles superam as suas restrições para atingir um objetivo. Participam de diversas modalidades e não estão presos às suas limitações, mas buscam superá-las pela força, pela determinação, pela fé, pela coragem. E vem, por fim, o ensinamento que nos ensina. E algo lindo que eu vi numa cena onde um brasileiro ganhou a medalha de ouro no judô, e logo depois foi a final feminina, que uma ucraniana ganhou o título. Ambos venceram e ali eles não ficaram preocupados somente em comemorar a sua vitória. Eles levantaram, conseguiram, eram cegos, mas procuraram o braço do seu adversário para levantar, porque ali a conquista da medalha é um mero detalhe. Ali, o mais importante é que todos, aqueles que conseguiram lograr êxito e conquistar uma medalha, e aqueles que não, é que todos são vencedores, porque têm limitações, superaram e deixaram legado, deixaram ensinamento para todos nós, para que nós não desistamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que o nosso coração anseia, planeja. Esse é um grande exemplo de pessoas que têm limitações, mas superaram as suas limitações com vontade, com fé, com ânimo, com resiliência, com coragem, e nos deixaram e nos deixam grandes ensinamentos. No texto que nós lemos, fala acerca de Moisés. Eu sei que você conhece, você já ouviu falar acerca deste homem de Deus, deste líder que Deus levantou para resgatar o seu povo que estava naquele momento sofrendo a opressão do Egito. O povo de Deus, Deus levantou um homem, mas Deus levantou um homem não pelas capacidades e características externas. Deus, quando Ele chama alguém, Ele vê o coração, Ele vê o interior. E esse homem, Moisés, que conseguiu libertar o povo de Deus do cativeiro no Egito, da escravidão no Egito, e conduziu para
no futuro chegarem à terra prometida, este homem tinha limitações. E no verso que nós lemos está bem claro. Moisés diz para o Senhor: o Senhor quer que eu vá diante de Faraó para libertar o povo, mas eu não sei nem falar. O que eu vou falar? Eu não sei, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar bem. E quando nós continuamos a leitura do texto, Deus fala para ele: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É isso que Deus nos ensina por meio da vida de Moisés, um homem cheio de limitações, mas que Deus levantou para poder se colocar diante de Faraó e libertar o seu povo. Mas Moisés perdeu uma grande oportunidade. Deus queria usá-lo mesmo com as limitações que ele tinha, mas ele insistiu. Senhor, peço-te que envies outra pessoa, porque eu não sei falar. Ele fala isso logo após Deus ter falado com ele: eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mas ele não teve a fé suficiente. Ele ficou preso à sua limitação. Então o Senhor, a palavra de Deus diz no verso 14, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que dizer. Vejam que nesta parte do texto, Deus levanta uma outra pessoa para falar. Já que Moisés não teve a fé suficiente para poder entender que Deus falaria com ele, era para ele ter a intrepidez, a ousadia, a fé e falar aquilo que Deus colocara no seu coração, ele não quis. Mas a obra de Deus não para, Deus levanta outro. Mas o interessante é que quando Deus faz uma promessa na vida de um homem, Deus cumpre, mesmo com as suas limitações. Quem Deus separou para libertar o povo foi Moisés, não foi Arão. Então a palavra de Deus continuou vindo para o coração de Moisés, que mesmo com a sua língua pesada, fala com o seu irmão, e seu irmão transmitiria essa palavra para Faraó, para mostrar que o Deus de Israel estava presente e queria resgatar o seu povo. Neste momento, Deus nos ensina algo muito importante. Deus não está preocupado com a sua capacitação. Deus não está preocupado com aquilo que você pensa que é. Deus conhece o coração. Deus conhecia o coração de Moisés e sabia que nele havia característica suficiente para poder ser usado por Deus para libertar aquele povo. Mesmo que na caminhada ele deu uma titubeada e não teve fé o suficiente, ainda continua insistindo com Deus: eu tenho limitação, eu não sei falar. Deus coloca Arão, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Porque Deus usa as nossas limitações, usou as limitações de Moisés para catapultar, para fazer com que ele avançasse nos propósitos de Deus para nossas vidas. Deus, ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Deus não está preocupado com a capacitação humana. Deus vai capacitar aquele que ele vai chamar. E Deus chama sempre pessoas com limitações, porque as pessoas que possuem limitações reconhecem. Então, o importante de tudo, Moisés, ele reconheceu a sua limitação. E esse reconhecimento impulsionou o agir de Deus por meio da sua vida. Nós temos que reconhecer em nossas vidas, caro ouvinte, as nossas limitações. E reconhecer as suas limitações é questão de humildade. É questão de você dizer para Deus o seguinte: eu não consigo, eu preciso do Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós somos limitados em várias áreas das nossas vidas. Quando nós reconhecemos, ou seja, reconhecer as suas limitações é questão de superação também. Você vai buscar superar. Você vai ter fé. Você vai ter resiliência.
Nós temos que estar atentos para que as nossas limitações não nos conduzam ao pecado. O que Deus quer de nós quando tratamos desse tema, limitações? Primeiro, Ele quer que nós reconheçamos as nossas limitações e busquemos nele a superação. Ele quer que nós busquemos superar as nossas limitações, não com a nossa força, mas com a ajuda dele. Aí você pode estar pensando, mas como vou fazer para superar uma limitação que eu tenho? Vou dar um exemplo simples na minha área estudantil. É você fazer a sua parte. É você estudar, se debruçar e, acima de tudo, pedir sabedoria a Deus, que dá liberalmente a todos aqueles que o buscam e o pedem. É colocar Deus em tudo. Você sabe aonde o calo aperta. Você sabe onde a sua limitação o impede de avançar. É nessa hora que você tem que reconhecer e buscar superá-las com a ajuda de Deus. Porque com a sua força você pode andar alguns metros, mas você não vai prosseguir para aquilo que Deus tem na sua vida. E Deus também quer de nós, quando tratamos desse tema limitações, é que sirvamos de exemplo, que venhamos a deixar um legado para aqueles que estão ao nosso redor, para nossos filhos, para a nossa família, para que as pessoas acreditem que Deus pode sim nos ajudar a vencermos as nossas limitações. As pessoas têm que entender que cada um de nós tem que fazer a sua parte sim. Deus não vai descer do céu para fazer o que você tem que fazer, mas o que nós temos que deixar de legado é justamente que eu vou fazer, mas porque Deus está comigo me fortalecendo. Eu tenho que buscar a presença dele para ele me ajudar nas coisas mais simples que você tenha que fazer quando é defrontado, é afrontado com a sua limitação. Você possui as suas limitações, eu possuo as minhas, mas que possamos entender que limitação nos leva à busca de uma superação. E essa busca de superação é Deus que vai nos fortalecer, vai nos dar as ferramentas para que, superando as limitações, façamos a sua vontade, venhamos a obter a nossa vitória. E por fim, é o nosso ensinamento, é o ensinamento que virá por meio do exemplo da sua vida, de uma pessoa sim que tinha limitação e tem limitação e continuará tendo, mas entende, é humilde o suficiente de reconhecer, de buscar superar em Deus, e a partir daí vem o testemunho, vem a vitória, e pessoas vão ver ensinamento por meio da sua vida. Então, caro ouvinte, não pare. Olhe para as suas limitações, sim, mas reconheçam que a oportunidade de avançar. Não confie nas suas próprias forças, não confie no poder que você tem, não confie no seu próprio conhecimento. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você vai vencer as limitações, não para você ser uma pessoa soberba e bater no peito, eu consigo. E essa palavra, caro ouvinte, que está sendo ministrada ao meu coração e ao seu coração, não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra motivacional. Nós estamos falando de tudo isso alicerçado na palavra de Deus, que nos confronta. Eu tenho certeza que você, no momento em que você está escutando esta palavra, você está no seu momento aí e entendendo e vendo as limitações que você tem. Você é ansioso, você é iracundo, você não tem domínio próprio. Deus sabe, você sabe das suas limitações e nós temos que superar. E quem vai nos ajudar a superar? É o nosso Deus. Então não se limite. Chama a Deus para te ajudar. Independente da área da sua vida, Deus vai transformar, vai usar a sua limitação para impulsioná-lo para frente e você conquistar a sua vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.